Então, uma boa noite para todos vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Todo mundo que estiver me ouvindo, faça um sinal assim, quem estiver com a câmera ligada. Então, eu sou o Júnior Damasceno, eu sou pastor da Igreja Batista da Costa Basca, l'Église Baptiste de la Côte Basque. Eu sou pastor numa igreja francesa. Eu sou casado com a Susan Mary, que é daí da Inglaterra, do norte da Inglaterra. E nós temos duas filhas, a Melanie e a Stephanie, que são já adultas e que estão todas as duas na universidade. Eu e minha esposa somos membros da WEC International, da Missão Amém, no Brasil, chamada de WEC, e trabalhamos numa parceria da missão com a Igreja Batista da França. Além de ser pastor da Igreja Batista aqui no litoral basco, que é o sudoeste da França, se você já foi de carro da Inglaterra para Portugal, você passou na nossa região, né? Porque a fronteira com a Espanha, esta parte aqui da França também é País Basco, tem o País Basco aqui, tem o País Basco na França, na Espanha. E na Espanha também há uma equipe da nossa missão trabalhando com o povo basco. Eu e minha esposa estamos aqui na França desde 1999. Nós todos os dois fomos missionários na África, no Senegal, na África de fala francesa, e foi lá, inclusive, que eu conheci a minha esposa. E depois de um tempo, viemos aqui para a França e estamos aqui desde 99. Eu saí do Brasil em 1991 e graças a Deus, infelizmente para minha família, eu nunca mais voltei, né? Estou trabalhando para o Senhor na África e aqui na Europa desde 91. E é um privilégio muito grande estar com vocês. Eu tive o privilégio de morar em 91, inclusive em 92 aí em Londres, onde eu estudei a língua inglesa. E é uma cidade que eu gosto muito, né? Inclusive tenho aí muitos amigos de fala portuguesa também. Então, é uma conferência missionária e eu gostaria de compartilhar com vocês, eu sei que o tema é Missões em Tempos Modernos, mas eu creio que o que eu vou compartilhar com vocês tanto é válido para os tempos modernos ou contemporâneos, como foi válido na época do Paulo. E uma coisa interessante que a gente percebe quando a gente lê a história da igreja é que a igreja sempre vai ter desafios que são imensos, principalmente quando ela tem que proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Os desafios que temos aqui na França são imensos também hoje, e aliás sempre foi difícil, né? Porque o Evangelho é uma mensagem extraterrestre, não é? É uma mensagem que vem de uma outra dimensão. Eu gosto muito desse texto de Apocalipse, quando João vê um anjo que atravessa o universo proclamando o Evangelho eterno. O Evangelho de Cristo Jesus é uma mensagem que vem da eternidade. Nós temos um canal no YouTube, inclusive depois eu posso compartilhar com vocês aqui, onde a gente tem colocado meditações em francês, em inglês e em português, desde o início da primeira quarentena aqui na França. Foi um projeto que a gente teve para a época da quarentena, da primeira quarentena, que é do confinamento, como se diz em português, e ainda estamos confinados, inclusive pela segunda vez, e esse projeto continuou. E eu tenho percebido, quando eu coloco essas mensagens no YouTube, que há muita gente necessitada. Um bonjour ao meu amigo Rogério Sincero, da Itália, que está aí também, missionário lá na Itália. A gente percebe que há uma sede tremenda de outra coisa que religião, que é aquilo que você vê por aí, que é anunciado na internet, na TV, nos jornais, na vida de um modo geral. Há uma sede de coisa eterna, de vida eterna. Então eu creio que os desafios que nós enfrentamos aqui na Europa, eu trabalho especificamente com francês, né? Só trabalho com francês, mesmo que na nossa igreja tenha aproximadamente 25 nacionalidades diferentes, mas é uma igreja francesa. Mas eu creio que quando a gente atravessa a fronteira, eu moro num vilarejo basco, de onde a gente pode ver o Atlântico, os Pirineus e a fronteira com a Espanha.
E eu sei que do outro lado da Espanha, os desafios também, do outro lado da fronteira, os desafios são imensos também para a Igreja de Cristo e para os missionários. Por que os desafios são imensos? Os desafios são imensos porque o mundo está perdido. Sem Deus, o mundo está perdido. Paulo dizia, escrevendo aos Efésios, ele dizia no capítulo 2, e ele continua dizendo, porque o Espírito Santo continua falando com a gente hoje, usando esse mesmo texto, ele diz no capítulo 2 que vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Ele diz à igreja de Éfeso, vocês estavam mortos. O mundo sem Jesus está morto. E eu gostaria de compartilhar com vocês, utilizando esse tema de missões em tempos modernos, o mesmo texto que o escritor da carta aos Hebreus compartilhou com a igreja hebraica, com os judeus que haviam vindo ao Senhor, porque os desafios que aquele povo tinha são os mesmos nossos. Eles não tinham Covid, não tinham a confusão que a gente tem hoje, mas eles tinham outras confusões, eles tinham outros problemas. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 2, versos 9, a partir do verso 9. Hebreus capítulo 2, eu costumo dizer que Hebreus fica entre Gênesis e Apocalipse. Alguém pode rir, era para rir essa, mas se você não rir, não funciona. Então, vamos ler juntos Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, eu creio que a primeira coisa, o primeiro desafio que a gente vai ter é quando a gente quer fazer missões, ou seja, quando você quer evangelizar, ou quando você quer simplesmente viver a vida de Cristo na sua geração, é que você precisa ver Jesus. Você precisa ver Jesus, contemplar Jesus, conhecer Jesus, saber quem Jesus é. Porque o grande problema hoje em dia na igreja, de um modo geral, em todos os países, e eu creio que isso está acontecendo tanto na Inglaterra, quanto aqui na França, quanto no Brasil, é que se tem pregado um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Não sei se você já percebeu isso. Eu fico às vezes horrorizado, eu saí do Brasil em 91, né, onde a igreja no Brasil naquela época não era a mesma de hoje, tanto para o bem quanto para o mal, de ver as coisas absurdas que as pessoas estão pregando nas igrejas hoje em dia, no nome de Jesus. Eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo não faria, né? A gente tem uma expressão, se mexeria no túmulo, não sei, nem lembro mais se fala em português. A gente fala isso em francês, se mexer no túmulo. Eu estava até cantando, eu faço canto lírico aqui na França, estava cantando uma obra de um compositor alemão que falava sobre Jesus. O pessoal nem está sabendo, né, que se fala sobre Jesus, e a senhora que estava cantando do meu lado falou, a gente não cantou muito bem essa parte, Jesus deve ter se mexido no túmulo. Eu falei, minha senhora, uma boa nova para a senhora, Jesus ressuscitou, ele não está em túmulo nenhum. Olhar a Jesus, ver Jesus, contemplar Jesus, descobrir essa pessoa sublime e eterna e maravilhosa de Jesus. É a primeira coisa que ele está dizendo aqui nesse texto. Nós precisamos ver Jesus. Será que eu estou pregando Jesus do Evangelho? Essa é a boa pergunta. Por que os irmãos estavam sendo perseguidos? A carta aos Hebreus foi escrita a uma igreja que estava sendo perseguida. Eram irmãos hebraicos, né, irmãos de origem hebraica, e que estavam sendo perseguidos. Então, qual é a tendência que a gente tem quando está sendo perseguido? É tentar diminuir a pressão, eliminar o problema que está fazendo com que eu seja perseguido, não é mesmo? Então o problema era Jesus. Então o que eles vão fazer? Eles vão voltar à religião judaica. E a pessoa que está escrevendo essa carta está dizendo Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, ao tabernáculo, à lei, à religião judaica. Jesus é superior. E a obra de Jesus é muito mais do que excelente. São as duas palavras que são chaves em Hebreus, superior e excelente.
Em francês a gente tem uma expressão quando você quer dizer, você não tem como comparar isso com aquilo. A gente fala il n'y a pas photo, não tem foto. Daí, aliás, nem sei por que se diz isso. Mas não tem como você comparar Jesus com religião. Não tem como. O evangelho, minha gente boa, é centrada 100% na pessoa de Jesus. 100%. Quando você só dá 99% para Jesus, não é evangelho. Que seja maldito, diz Paulo quando escreve aos Gálatas. Todo aquele que proclamar um outro evangelho, ele é maldito. Então a igreja que faz missões é aquela igreja que olha para Jesus, que vê somente Jesus. Conhecem a história da transfiguração, quando Jesus leva os 3 principais personagens, né, do grupo dos discípulos para a montanha para orar, e eles têm uma visão. Tem gente que gosta de ter visão, né? Não tem nada contra ver visão, mas que a sua visão seja a visão de Jesus, que você veja Jesus. Então eles veem Elias, Moisés, ficam, uau, super empolgados, nunca tinham visto, né? Porque naquela época não tinha Facebook, não tinha foto, não tinha nada disso. Nunca tinham visto Moisés e Elias. Aparece lá numa visão, mas no final os dois desaparecem e João diz só ficou, e Lucas diz só ficou Jesus. Porque só tem para Jesus mesmo. É só Jesus que fica. Só Jesus, minha gente. Nós vemos Jesus, ele diz aqui no verso 9. Nós contemplamos Jesus. Olha que interessante. A obra missionária, o que a gente proclama na obra missionária é exatamente a vitória de Jesus. Jesus é tão incrível que o texto diz que ele se faz menor do que os anjos, para provar a morte por você. Provar a morte por cada pessoa que está aqui nesse Zoom e por todas as pessoas que vivem na Inglaterra, na França, no Brasil, na África e no mundo todo. Provar a morte. Então essa é a primeira coisa que você precisa ver. A segunda coisa está no verso 10 de Hebreus, capítulo... Mas antes de ler o verso 10, eu gostaria de ler com vocês também em Colossenses 1. Eu não estou olhando para minhas notas, né? Fiquei empolgado, não olhei para o que havia escrito e depois estou a fazer o que não devia. Então vamos ler Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. A carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todo. Vamos colocar Jesus no lugar de ele, né? Porque ele está falando de Jesus. Jesus é antes de todas as coisas. Em Jesus tudo subsiste. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude da divindade. Eu não vou pedir para vocês digam isso comigo, porque no Zoom é diferente, né? Se todo mundo abrir o microfone, vai ser vai ser complicado. Deus permitiu que toda a plenitude habitasse nele. Antes dele não havia nada. Ele é antes de tudo. O Filho de Deus se tornou feto no ventre de Maria. Grande milagre da parte de Deus, porque para Deus nada é impossível. Mas ele é antes do tempo, antes de Maria, antes de José, antes da história, antes de tudo. É por isso que nós precisamos de contemplar Jesus, ver Jesus, saber quem é Jesus. Quando você canta, agora há pouco mesmo os irmãos estavam cantando, até estava dizendo, como cantam bem esses irmãos, que benção, cantando para Jesus. Encorajo os irmãos a continuarem cantando para Jesus. Quanto mais você conhece a Jesus, mais você canta para Jesus. Porque você percebe que sem Jesus você não pode fazer nada. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Interessante que em Apocalipse, que é o livro da Bíblia que mais
atesta a divindade de Jesus, porque não sei se você sabia, mas Apocalipse não fala do fim do mundo, Apocalipse fala de Jesus. É a revelação de Jesus Cristo. Inclusive, você está na Inglaterra, você sabe que Apocalipse na Bíblia inglesa é Revelation, revelação. E na revelação de Jesus Cristo em Apocalipse, há um texto que diz que, citando Isaías, na visão de João, é um texto de Isaías, muitos dos textos de Apocalipse vêm do livro de Isaías, inclusive, né? Você já deve ter percebido. E num texto que diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E depois Jesus mesmo diz e fala, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Num texto é do Pai que está sendo falado, no outro é do Filho. Quem está sentado no trono no livro de Apocalipse? O Pai e o Filho. O Pai e o Cordeiro imolado, assentado no trono, para sempre. Então o Evangelho de Cristo Jesus é baseado a 100% na pessoa de Cristo Jesus. E se você quiser fazer missões, se você quiser evangelizar e anunciar, você precisa entender isso. Nós não pregamos a igreja, nós pregamos Jesus. Nós não pregamos a denominação. Não é Betel que vocês pregam Jesus. Amém? Eu estou na França, vocês não vão ter como me apedrejar. Estou longe a beça. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler agora o versículo 10 do capítulo 2 de Hebreus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. O autor da salvação. Jesus é o autor da salvação. Comecei uma formação aqui para o pessoal da igreja sobre a ceia e sobre o ensino como para as pessoas que vão serem batizadas, e a gente está estudando os 4 aspectos da salvação no livro de Romanos. A propiciação, a justificação, a reconciliação e reconciliação, justificação, propiciação, e o 4, Jesus toma conta, a mente, né, com o tempo, mas os 4 aspectos da salvação, que estão na carta de Paulo. E quando você analisa tudo isso, você percebe que todo o projeto de Deus se cumpre em Cristo Jesus. Todo o propósito de Deus. Pela propiciação, Deus se torna favorável ao ser humano, como na cruz. Cristo morre para que Deus se torne favorável. Na justificação, você se torna justo. Deus se declara justo diante dele, como através da morte de Jesus. Na reconciliação, você é reconciliado com Deus, com você mesmo, inclusive, e com o próximo, como através da morte de Jesus na cruz. Percebem? Justificação, reconciliação, propiciação, e o 4 que eu não me lembro, e o 5 que é santificação. Tudo isso é obra do Senhor. O autor da salvação é Jesus. Então, o momento em que você atravessa a sua rua, sai do seu bairro, vai para outro país, se você não anunciar Jesus e a salvação em Jesus, não existe evangelho. Não existe evangelho. Jesus é o autor da salvação. É ele quem inicia a salvação, inclusive. Você já deve ter lido o resto toda essa carta aos Hebreus, eu ia dizer Paulo, mas não sabemos quem escreveu Hebreus, e no final, no capítulo 11, ele fala dos heróis da fé. Já leu isso? Heróis da fé, muito lindo. O capítulo 12, que na verdade não havia capítulo 11 e capítulo 12, né? Foram os ingleses e os franceses que colocaram os capítulos e os versículos, né? Não sei se você sabia, um inglês colocou os capítulos e um francês viajando de Paris para Lyon, eu acho, não tendo o que fazer na carroça dele, foi colocando os versículos. E separaram o capítulo 11 do capítulo 12. No capítulo 12 está escrito que nós olhamos para Jesus. Todo o pessoal do capítulo 11 estão nas arquibancadas desse local. Se você já esteve em Roma, o nosso amigo Rogério da Itália pode testemunhar disso. Existe o Campo de Mars,
lá onde as pessoas corriam, é uma coisa reta, assim. E as pessoas estavam nas arquibancadas, os homens, porque as mulheres eram proibidas, né, de entrar, porque os homens corriam praticamente nus. Quando você está correndo naquele estádio, você não olha para a arquibancada, olha minha sogra, meu primo, minha prima está lá. Não, 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 você olha para frente e você corre. E Hebreus capítulo 12 fala que a gente tem que olhar para Jesus e correr, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós pregamos Jesus, porque Jesus é o único caminho. Se você não conseguir na sua alma, no seu espírito entender isso, você não tem como pregar o evangelho. Isso quer dizer que toda pessoa que não tem Jesus está morto. Toda pessoa. Pode ser o seu amigo, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai. Qualquer pessoa que não tenha Jesus está morta. É o que Paulo nos diz, é o que Jesus nos diz, é que a palavra nos diz. Percebe a importância de pregarmos o evangelho? Percebem? O autor da salvação, do livramento, da vida eterna é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Precisamos pregar, é tão simples. Não sei se você já ouviu uma mensagem do finado Billy Graham, né, que agora está com o Senhor. Eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez em 74. Devia ter 1 ano na época, né, porque eu não sou tão velho assim. Em 74, o Billy Graham foi no Brasil, no Maracanã. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, de Cabo Frio. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, então eu fui lá com a minha mãe, com a minha avó, nós fomos lá ouvir o Billy Graham, mas eu era super pequeno na época, né? Não entendi tudo. Aí depois, na década de 90, quando eu morei na Bélgica, quando eu estudei na Bélgica, eu fui participar da conferência do Billy Graham na Alemanha, como voluntário. E eu fiquei impressionado de ver como a mensagem daquele homem era simples, basicamente baseada na cruz. E milhares de pessoas se convertiam quando ouviam Billy Graham falar. Possivelmente ainda se convertem ouvindo os vídeos do Billy Graham. Muito simples a mensagem. Eu fiquei até um pouco assim decepcionado, porque em 74 ele pregou em inglês, foi traduzido em português, eu não entendi o inglês, e eu era novo e não entendi tudo. Mas quando eu ouvi em 92, lá na Alemanha, ele pregando, eu falei, como é simples a mensagem desse homem. E quantas pessoas se convertiam ouvindo o Billy Graham. Por quê? Porque ele pregava o evangelho da cruz, o evangelho da salvação. A terceira coisa que a gente vê nesse texto de Hebreus, capítulo 2, no verso 14. Não vou pedir para você ler, porque estamos no Zoom, né? Se fosse na igreja, eu ia pedir para você ler. Vamos ler o verso 14, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aí eu percebi que tem alguns brasileiros aqui nesse Zoom, né? E brasileiro às vezes é muito engraçado, né? Sei vocês, mas os brasileiros do Rio de Janeiro são engraçados. Não dá nem para ver que vocês estão rindo, porque vocês estão tão pequenos, assim, é complicado, né? E um pastor brasileiro que eu conheci, pega o microfone na igreja dele e fala, quem acredita no diabo, levanta a mão! Aí aquele monte de gente levanta a mão. Aí o pastor fala, eu não, só acredito em Jesus, né? Porque acreditar é se envolver. Acreditar é receber. Quando você acredita, eu não gosto muito de futebol, essas coisas todas, mas eu creio que quando você acredita no futebol, você vai assistir o jogo do seu time, você compra a camisa do seu time, você adere àquela coisa. Uma coisa importante para a gente saber, que nós olhamos para Jesus, Jesus é o consumador da nossa fé e o diabo já foi derrotado. Já foi derrotado. Está aqui, escrito aqui. Já viu em Apocalipse que o diabo aparece na visão de João como um dragão, tão grande que com a cauda ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. São os anjos, né, na queda do dragão. E começa a querer fazer o interessante, como se diz em francês, diante do cordeiro. E o cordeiro fala, cala-te. Com a espada que sai da boca do cordeiro, ele vence o dragão. Um cordeiro, comparado a um dragão, é pequenininho, né? Eu moro aqui no País Basco, onde tem ovelha para todo lado, né? Os bascos
Gosto muito de ovelhas, leite de ovelha, queijo de leite de ovelha, ovelha assada, ovelha frita, ovelha com cogumelos, ovelha com camarão. Não, com camarão não. Um cordeiro pequenininho. Pequenino é na visão, mas o cordeiro eterno de Deus é todo poderoso. E a gente precisa entender que quando o Senhor nos envia para pregarmos Jesus, que é o Evangelho, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 3, o Evangelho fala de Jesus. Quando Deus nos envia para falar de Jesus, Ele nos lembra que o inimigo já foi derrotado. Leiam comigo em Efésios capítulo 1, aliás fez parte da minha meditação de hoje, que se encontra no nosso YouTube. Efésios capítulo 1, verso 21. Eu vou começar no verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quem é o chefe aqui? Quem é o mestre? Quem é o Senhor? Quem é o Rei dos Reis? Diga Jesus. E o inimigo aqui já foi derrotado. O inimigo já foi derrotado. Esse texto aqui nos faz pensar no Salmo 110, verso 1, que é um salmo messiânico por excelência, que é o texto mais citado, o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. O Senhor que está sentado no trono, o Messias, tem como escabelo os seus inimigos. Ele venceu o dragão. A antiga serpente já foi derrotada. Nós não somos um grupo de pessoas amedrontados que têm medo de atravessar o mundo para evangelizar. Medo de quem? O inimigo já foi derrotado. Já foi derrotado pelo Senhor. E é interessante que em Efésios capítulo 1, Paulo está orando pela igreja para que a igreja saiba que o poder que ela recebeu é o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar Jesus dentre os mortos e para colocar todos os inimigos debaixo do seus pés. Amém? E nem todo mundo disse amém. Amém, igreja! Aleluia! Se eu fizer isso aqui na minha igreja na França, o povo me exclui e todo mundo vai embora. Minha gente, nós temos um evangelho maravilhoso em nossos corações. O evangelho de Jesus, o Salvador. E Jesus já venceu todos os nossos inimigos. Um dia, a morte física será para sempre vencida. 1 Coríntios capítulo 15. Mas a morte espiritual já foi vencida na cruz. Aliás, a outra também foi. Só está esperando o dia da grande vitória da ressurreição dos filhos de Deus. Mas nós já ressuscitamos. O Filho tem o poder de ressurreição, diz Jesus no capítulo 10 do Evangelho de João. O Filho ressuscita as pessoas. Eu poderia até perguntar, quem já ressuscitou aqui? Levanta a mão. Eu levanto. Já ressuscitei em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus. Capítulo 2, verso 6. Então, minha gente, quando Deus nos envia, e cada vez que você sai de casa, mesmo nem precisa sair de casa hoje em dia, você pode ser um missionário no Facebook, no Instagram, no YouTube, na internet. Nem precisa sair de casa mais para ser missionário. Você já foi enviado por Jesus. Todos nós fomos. Aliás, o id, que a gente lê id, no original nem é id, é indo. Indo, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, abriu sua porta, saiu na rua, você já é um missionário. E como eu já disse, nem precisa sair. Até no Zoom agora você é missionário. Por que você está aqui? Por que você existe? Não é para ficar rico, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso, é para ser a luz do mundo e o sal da terra. É para isso que você existe. Leia Efésios capítulo 1, à meia-noite hoje, verso 3 e 4. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Por que meia-noite? Porque aí você não dorme mais. Quando você descobre que Deus já te escolheu antes da fundação do mundo, minha gente. Antes de fundar a galáxia da qual você vive, antes de fundar todas as galáxias, Deus pensou em você.
Antes da fundação do mundo está escrito. É quando você pensar em desistir, oh meu Deus, como é difícil ser crente. Vai no Irã e você vai ver o que é difícil ser crente. Na China, na Inglaterra, no Brasil, não é difícil ser crente. Eu não acho que seja difícil ser crente. Tem mais crente do que outra coisa no Brasil. Agora está faltando talvez discípulo de Jesus. Eu gostaria de encorajá-los a permanecerem firmes em Jesus Cristo, sabendo que Ele é o autor e o consumador da vossa fé e que Ele já derrotou o inimigo. Nós não precisamos ter medo do inimigo. É Jesus que reina e que reina pelos séculos dos séculos. Leia Apocalipse de novo, pensando que Apocalipse não fala do fim do mundo somente, mas que fala principalmente de Jesus. E você vai ver que todas as vezes que a igreja comparece, que está diante do trono do Cordeiro, o que ela faz? Ela canta. Ela adora a Deus e diz, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, todo o poder, toda a glória, toda a força, tudo. Digno é o Cordeiro. Agora que seja verdade agora na sua vida de missionário. Digno é o Cordeiro. Eu gostaria de orar por vocês.